Bom dia, irmãos, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nesse momento gostaria de iniciar a Escola Bíblica Dominical com uma oração. Então, gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse o seu pensamento em Deus. Vamos falar com Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias sejam dadas a Ti, ó meu Senhor e Rei, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te agradecemos pela oportunidade e privilégio de termos mais um dia na Tua presença e podermos estar aqui para meditar, pensar, conversar, para que a gente possa, meu Deus, nos consagrar com a palavra do Senhor em nossas vidas. Que ela seja instrumento de ensinamento, conscientização, transformação e de bênção na vida de todos aqueles que aqui estiverem e tiveram, Senhor, o desejo de poder estar aqui para aprender com o Senhor, com o Teu Santo Espírito, a Tua Santa Palavra. Te agradecemos por esses momentos e desde já te pedimos que seja o Senhor o condutor, o dirigente, o instrutor, que o Senhor possa, meu Deus, através, seja da minha vida, da vida do pastor Américo, Senhor, os divulgadores, sejamos um instrumento que o Senhor possa usar a boca de cada um de nós para poder levar a Tua palavra com propriedade, com zelo e com temor ao coração daqueles que aqui estão participando dessa escola bíblica. É o que nós desejamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Está muito calor aqui no Rio de Janeiro hoje. Nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, temperaturas de 42 graus, 41, sensação térmica até de 60 graus. Ontem não dava para ficar nem dentro de casa. Eu tive que abrir tudo que foi janela e não foi suportável. Aí a solução foi perder um pouco do dinheiro, que a gente trabalha para isso, né? A gente recebe as bênçãos de Deus para isso. A esposa passando mal, coloquei ela dentro do quarto, liguei o ar-condicionado. Faz 3 dias que nós estamos aí o dia inteiro de ar-condicionado ligado. Hoje, graças a Deus, já caiu uma chuvinha, já deu um tempo nublado, conforme a meteorologia falou, tem acertado bem, graças a Deus, para nos prevenir. Hoje está um pouco mais fresco, mas ainda não choveu o suficiente. Estamos com aquela sensação de abafamento, né? Isso faz um mal terrível. Mas na sexta-feira e no sábado, Jesus tem misericórdia. Como diz o pessoal aqui no Rio de Janeiro, o maçarico do céu estava aceso, porque estava aceso e encostando bem pertinho da gente, que não tinha lugar para ficar, lugar nenhum estava bom. Nem a água que nós estávamos tomando banho estava boa, tu não precisava nem ligar o chuveiro, ela já saía quente em cima de você. Então a coisa começa a ficar muito difícil. Então a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Estamos no Evangelho de João, na disciplina Evangelho de João, capítulo 13, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com toalhas, com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, faça vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes, para que se cumpra as Escrituras, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para o outro, sem saber a quem ele referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é o próprio João, que escreve este evangelho. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, Jesus um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E opôs o bocado imediatamente. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era a noite. Senhor, abençoa os nossos corações com a tua palavra. Bendito seja o teu nome eterno, que nos deu a palavra da reconciliação pelo teu Filho Jesus, homem, o qual tu faz assentar no trono de glória, que tu coloca-o como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre toda a terra. Bendito seja o nosso Deus, que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. A Ele a honra, a glória e a Ele o louvor. Que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Deus abençoe a nação de Israel. Então, o que nós estamos vendo aqui? Olha a chuva!
que nós estamos vendo? O ministério do Filho de Deus, do Cristo, do unigênito Filho de Deus, está chegando ao fim, está se findando. E ele começa a dar os sinais de tudo o que vai acontecer para que os seus apóstolos, seus discípulos que se tornariam apóstolos enviados para pregar essas boas novas nações e a todos os povos, raças e línguas, que o Senhor nos livra do poder do pecado por meio do sacrifício único e perpétuo e substitutivo do seu próprio Filho unigênito, do qual ele faz primogênito, uma vez que por meio deste homem Jesus, Deus traz uma nova geração à existência chamada Israel de Deus, que é a igreja do Deus Todo-Poderoso, que é feita de judeus e gentios que creem no nome do Senhor, que é Rei de toda a terra e Senhor de todos os senhores, o qual Deus o constituiu pelo seu poder e sua autoridade. Se você olhar, você vai ver que em Apocalipse mostra que o trono de Deus é descido do céu, e Deus coloca esse trono ali em Jerusalém, e Deus e o Cordeiro reinam para sempre. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus se unirá ao seu Filho e reinará em toda a terra. Aceite, judeu ou não judeu, árabe ou não árabe, aceite quem quiser aceitar. Quem não quiser aceitar, não muda a realidade que Deus fez. Então esse Filho, ele está próximo à Páscoa, e ele é o Cordeiro Pascual. E ele, percebendo que seu ministério acaba, ele começa a dar uma lição para os seus discípulos, que se tornarão apóstolos, e para a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, até a vinda do mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que Apocalipse revela que ele vem montado num cavalo branco, e na sua coxa e na sua capa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse Jesus homem, ele começa agora, ele pega uma toalha fala daquele que se prepara para lavar. Então ele vai mostrar que ele vai lavar os seus discípulos, os pés. Ele vai descer ao nível mais baixo dos serventes. Os serventes mais reles da casa é aquele que lavava os pés das pessoas. Aqueles servos de uma patente um pouco mais elevada não lavavam os pés de ninguém que chegava, mas aqueles escravos mais baixos ficavam à porta para lavar os pés das pessoas, enxugar os pés, para que as pessoas pudessem adentrar a casa a qual ele era convidado. Jesus está agora aqui para iniciar uma nova etapa do seu ministério e para levar a sua igreja a uma nova etapa, e ele vai nos deixar uma lição. Primeira lição da humildade, que sendo ele Senhor, ele vai dizer: vós não me chamais Senhor e Mestre, fazei bem, porque eu o sou. Eu sou o Senhor e eu sou Mestre. Quando Jesus está falando isso, Jesus está querendo deixar a responsabilidade nas suas palavras, diz: olha, eu não preciso de descer ao nível de lavar os pés de ninguém. Eu sou Senhor e sou Mestre. Eu sou aquele que tem que ser respeitado, querido, adorado e honrado. Eu não preciso de descer ao nível da humilhação. Mas Jesus vai pegar água, uma bacia, vai colocar os seus discípulos sentados na sua ordem, vai lavar os pés de um por um, vai lavar os pés de um por um e vai enxugar. Primeiro o Senhor passa a lição de humildade, porque Ele mesmo diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor, ou seja, sirva aos seus irmãos. Jesus está mostrando, o homem Jesus está mostrando que aquele a quem Deus levanta, não sei se está dando para você ouvir, mas tem um telhado de zinco aqui próximo de mim, aí fica difícil, está fazendo muito barulho, por isso que eu estou falando mais alto, para você ouvir. Então Jesus está deixando uma lição de humildade. Se você quiser agradar a Deus,
Deus te levanta para o serviço, Deus te levanta para servir, Deus te levanta para você se doar. E não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os homens se levantam, entre aspas, dizendo que são mestres na igreja de Cristo para ser servido pelas pessoas, com o interesse de alcançar um objetivo, um alvo comum, que é a instabilidade financeira. A igreja não é para dar estabilidade financeira a ninguém, apesar que aquele que fizer boa obra será sustentado pelo fruto da terra. O próprio Cristo disse que aquele que semeia boa semente, ele é o primeiro a gozar do fruto que a terra produz. Então o que nós temos que fazer? Qual o seu objetivo alvo? Entrar no reino de Deus para se fazer do reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, entrar no reino de Deus para realizar as obras do Cristo no reino de Deus? É a visão tem que ser positiva quanto à revelação do Evangelho, e não tem sido positiva, tem sido negativa. As pessoas não entram mais no reino de Deus para fazer a vontade do reino de Deus, mas entram no reino de Deus para se fazer do reino de Deus. E é isso que as pessoas estão fazendo, estão se fazendo financeiramente do reino de Deus. Descobriram uma fonte de lucro, que é falar da piedade, falar do amor, é fonte de lucro. Mas esse lucro vai levar muitos para o reino do inferno, para o lago de fogo. Que o próprio Deus diz que muitos baterão na porta. Por que bate-se na porta? Porque não é aprovado. Eu não vos tenho aprovado. Não é ali, a tradução ali não é eu não vos conheço, porque Deus os conhece muito bem, conhece tanto que os reprovou. A palavra ali é eu não vos tenho aprovado. Então Cristo está dando aqui o exemplo da humildade. Se eu quero ser mestre na igreja, eu tenho que servir os meus irmãos, por meio do conhecimento, por meio da humildade, por meio de uma transmissão de conhecimento que mude personalidade, que mude as pessoas de dentro para fora, para que as pessoas tenham um caráter, ou seja, uma vida. Quando eu falo caráter, é vida de santidade calcada no aprendizado desta palavra, que é poderosa, que é santa, que é agradável, que é salutar, que dá saúde, que traz bênção, que traz vitória para todo homem que por ela viver e ela honrar. Jesus vai começar a lavar os pés dos discípulos para dar uma lição poderosa e gloriosa. E os discípulos vão ficar perplexos com aquilo. Pedro, que é o sanguíneo da galera, né? Da turma, do grupo dos 12 do colégio apostólico, vai olhar para Jesus e vai falar assim: mestre, né? Tu jamais me lavarás os pés. Que é isso? Na realidade, João reclinava a cabeça ao peito de Jesus, e ele amava Jesus. Tomé amava Jesus, Tiago amava Jesus, Bartolomeu amava Jesus. Mas João vai mostrar um amor extravagante, um amor que não respeita regras. João vai dizer assim: mestre, tu não me lavarás os pés. Eu posso imaginar Pedro em pé no meio de todos, se levantando. Vamos conjecturar, que a Bíblia não fala o que aconteceu, mas vamos conjecturar. Pedro se levanta: mestre, jamais tu me lavarás os pés. Pedro se sentiu humilhado com aquilo, ao invés de se sentir honrado. Aquilo para Pedro foi uma humilhação tremenda em seu coração, porque Pedro havia ouvido e visto, como ele mesmo vai declarar: para onde nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Temos visto e ouvido tudo o que tu tens feito e falado, e o que nós temos visto e ouvido é excelente, e tu és Senhor. Pedro vai dizer: tu não me lavarás os pés, jamais me lavará os pés. Então Jesus vira a cabeça, tende sua cabeça para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens partes comigo. Pedro olha para os olhos de Jesus e diz: mestre, então não lave só os meus pés, eis minhas mãos e minha cabeça, lave tudo que o Senhor quiser. Pedro entendeu o que Jesus estava fazendo e falando.
Apesar do seu zelo pelo Filho de Deus, Pedro estava pelo seu zelo errando na sua interpretação. E hoje nós temos muitos filhos de Deus errando na sua interpretação daquilo que Deus fez. Nós temos visto na internet até rabinos falar que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus é só o profeta, que Jesus é rei, mas não é Filho de Deus. Mas como rei ele não honra Jesus, e como Filho de Deus também não honra. Se ele é rei, presta atenção que eu vou falar para esse rabino, qual eu amo muito ele, não sou teu inimigo. Quando Jesus é reconhecido como rei, e você sabe que ele é rei porque Deus enviou ele, por causa de suas obras, de seus feitos, de sua palavra, de sua mensagem, de todo o seu ministério, então, redondamente, diametralmente, ele é filho, porque Deus deu filho, porque o Salmo testifica isso. Tu és meu filho para sempre, e eu te chamei como sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, tu és sacerdote para sempre, eu te escolhi. Tu és sacerdote para sempre, tu é o meu filho. Então se ele é rei, ele é filho. Se ele é filho de Deus, ele é Deus em toda a sua plenitude. Está difícil de entender? Vou usar a mesma frase que ele gosta de usar. Está difícil de entender, rabino? Então esse Jesus que está dando uma lição para o seu colégio apostólico, e ele sabia que isso ia ficar escrito, ele está dando uma lição para todos os homens de todas as épocas. A humildade tem que preceder o ministério de qualquer um. A humildade está em servir o próximo. A humildade está em se doar pelas pessoas. Se eu tenho conhecimento da vida, eu preciso me doar para dar esse conhecimento para quem tem vida. Pode falar mesmo. E um detalhe importante é que quando Jesus deixou essa mensagem, esse exemplo, né, todo mundo atribui como um exemplo de humildade principalmente. Só que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de João, Aleluia, capítulo 15, versículo 3, ele diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então, apesar de toda encenação, o que vai lavar a pessoa é a palavra de Deus. Não é o exemplo que ele fez, um exemplo de humildade, porém o que lava, o que limpa a pessoa é a palavra de Deus, conforme João capítulo 15, versículo 3, que a gente vai estudar futuramente. Aleluia! Então esse Cristo que está nos dando esse sinal de humildade é para deixar para a humanidade uma excelente, o quê? Um excelente exemplo. Não se entra para o reino para se fazer do reino de Deus. Se entra para o reino de Deus porque o reino de Deus entrou em mim. E se o reino de Deus está em mim, eu sou sujeito ao poder e à autoridade deste reino, que é esta palavra que me limpa. Então eu não posso entrar para o reino para me fazer do reino. Eu tenho que entrar para o reino para fazer a vontade do reino de Deus. Qual é a vontade do reino de Deus? É a vontade de Deus. Então, quando nós estamos olhando para isso, nós estamos vendo que Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo que a sua palavra é poderosa, e sabendo quem a retivesse teria o poder de manipulação, ele vai dizer, estou dando a minha palavra, que é uma arma poderosa, é uma espada de 2 gumes, não para que o homem se faça dela, mas que o homem faça aquilo que ela determina para ser feito, pregar, transmitir conhecimentos. Então, quando nós estamos vendo isso, Jesus está falando para os seus discípulos, a humildade tem que preceder a vossa vida.
Não adianta vocês falar do meu amor e querer se sentir Senhor, porque eu sou Senhor e sou rabino, mas estou descendo ao nível de servo para vos servir. Então a honra não está em se tornar grande, como muitas pessoas hoje estão fazendo aí, que é raro alvo, porque quando sente o poder da finança, ele deixa de ser humano e passa a ser semideus. Estamos cheios de semideuses aí na internet. E aqui Jesus está dando uma aula, que está implícita, aqui dizendo: ó, eu vim para servir, e todos aqueles que me servem serão servos daqueles a quem precisam desta palavra. Pedro vai se levantar e vai dizer: jamais tu me lavarás os pés. E Jesus vai dizer: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí o Senhor vai dizer: aqueles que já se banharam não precisam de se lavar por todo, mas eu vou lavar os pés, tu lavar os pés. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, você vai ver que vai começar Jesus se revelar de maneira mais profunda o fim do seu ministério. Jesus vai começar a revelar a sua partida desta terra. Então, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, Jesus está mostrando para a igreja hoje que Ele nos tirou do caminhar na sujeira, na podridão deste mundo, nas impurezas desse mundo. Quais são as impurezas desse mundo? São tudo aquilo que os ladrões têm feito. Quem são os ladrões? São os falsos mestres, os falsos intérpretes da Escritura, são os falsos profetas, são aqueles que são religiosos de coração, que querem impedir o crescimento do reino de Deus, que querem impedir a obra do Cristo ainda hoje. Outro dia eu vi um rabino falando que a igreja cristã é antissemita. Primeiro eu quero dizer para o rabino, já vou dizer de antemão, eu amo você, não te conheço, mas te amo. Amo o povo de Israel. Por isso eu me posicionei aqui com a bandeira de Israel e fui contra aquilo que o Hamas fez. Não estou a favor do Hamas e não estou a favor da covardia contra a raça humana. Estou a favor de Israel. Que se faça justiça e que Deus estenda o seu braço sobre Israel. Quando o rabino disse que a igreja é antissemita, não é. A igreja católica, um dia ela pode ter praticado o antissemitismo, mas depois do conhecimento das Escrituras pelo povo evangélico, hoje tem outro tipo de cristão, diferente do catolicismo, que tem um segmento que nós respeitamos, que está caminhando com a Bíblia na mão. Aquele que não se ajunta conosco se espalha, mas aquele que está a nosso favor, ele está junto com a gente. Pode não ser o mesmo, mas está junto. Então o catolicismo também prega o evangelho da maneira dele, nós não temos nada a ver com ele. O verdadeiro cristão, nascido em Cristo, ele é laico. Ele tolera todas as religiões, qualquer coisa. É como o povo de Israel. Não existe democracia melhor do que a de Israel. Eles são a melhor democracia do mundo. Israel é a melhor democracia do mundo. Eles têm uma democracia laica. Agora eu quero falar para o rabino e outros que têm esse tipo de entendimento, que a igreja cristã evangélica não é antissemita. Nós amamos Israel. Quando Deus tem um projeto, um propósito, ele vai zelar, ele vai fazer cumprir, ainda que isso no começo tenha começado meio que de maneira errada, mas depois Deus, por meio da sua palavra, vai santificando o seu povo e vai trazendo ao centro da sua vontade, ao eixo. A igreja cristã evangélica não é antissemita. Nós amamos os judeus, apesar de ter alguns pastores falando abobrinha aí na internet, trazendo essa ideia de antissemitismo. Não somos antissemitas. A igreja cristã evangélica verdadeira não é antissemita, ao contrário, nós aprendemos a amar Israel, amar ao povo de Israel, e estamos juntos, estamos juntos. Então esse rabino diz que o povo cristão é antissemita
porque usam a palavra de Deus para dizer que eles são endemoniados, que eles são filhos do demônio. Não. Quando Jesus olha no templo, estou abrindo um parênteses aqui para dar uma explicação e vou voltar para a lição. Quando Jesus no templo olha para aqueles judeus e diz assim: vós dizeis que tem por pai Abraão, mas quereis assassinar. Eles queriam assassinar Jesus mesmo, de verdade, de fato assassinaram. Jesus disse: vós sois filhos do diabo, porque procurais satisfazer a vontade dele. Então, pela interpretação e exegese do texto, Jesus está dizendo assim: ó, vocês são filhos do diabo. Jesus não disse todos os judeus, vocês, aquele grupo de pessoas que queriam ter hegemonia religiosa, que estavam em conluio entre si, para agir contra o Filho de Deus, para levar o Filho de Deus à desgraça, à morte de cruz, pensando eles que estavam destruindo, mas estavam fazendo a própria vontade de Deus. Aqueles homens eram filhos do diabo, não todos os judeus, não todos os judeus. Tanto que Paulo é judeu, se converte a cristianismo. Tanto que Pedro, Tiago, João, todos eles eram praticantes do judaísmo e saíram e se converteram ao Cristo e pregam o Evangelho. Na realidade, eles não se converteram da sua religião, eles abraçaram a promessa, eles pegam a promessa e seguem com a promessa, e outros preferem ficar no seu lugar, defendendo a sua religião. É isso que eu quero que o Rabino entenda. Jesus não disse que o judaísmo é endemoniado. Jesus nunca falou, cristão evangélico, quando prega isso, eu agora estou pregando, que aqueles homens que estavam ali eram filhos do diabo, por causa da intenção do coração deles quanto ao Filho de Deus. Mas os judeus de hoje, praticantes do judaísmo hoje, não são filhos do diabo. Mas se colocar no seu coração o ódio religioso por alguém e determinar assassinar aquela pessoa, é filho do diabo, sim. Porque está fazendo a vontade do diabo. Assassinato é a vontade do diabo que o homem cometa. E eles estavam querendo cometer isso. Está difícil, Rabino? Está difícil? Se quiser, explico melhor. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, não é generalizado aquela palavra de Cristo. Quando nós pregamos como cristão evangélico, não estamos generalizando aquela palavra para os praticantes do judaísmo de hoje. Nós estamos dando exemplo daquela palavra e dizer que tem pessoas sim que são filhas do diabo, porque nutrem o desejo de pecar e dar luz ao pecado, cometerem assassinato em virtude de um segmento religioso, de um dogma religioso, em virtude da sua religiosidade, do seu legalismo religioso. Isto é verdade do que eu estou falando, as escrituras dizem isso, nós pregamos isso e isso é um fato. Está difícil, Rabino? Se não está difícil, eu vou explicar de novo, porque eu te amo muito. Então, a igreja cristã não chama para judeu, praticante do judaísmo hoje, de filho do diabo, não. Tanto que eu, se eu pudesse, eu ia aprender o judaísmo. Eu ia aprender, eu ia lá para aprender, porque eu amo o povo judeu, eu amo aquela história, eu amo a nação. Eu vou lá aprender, porque para mim são meus irmãos, ainda que eles não me aceitem, são meus irmãos. Não vai mudar nada você dizer que não gosta de mim, que não me ama, não vai mudar nada. Eu amo vocês, porque a Bíblia manda amar. Diferente, vocês não são filhos do diabo. Jesus está falando que filho do diabo era aquele grupo que estava em conluio, que não queria reconhecer o ministério de Cristo. Isso tem acontecido hoje, apesar de muitos rabinos ver o testemunho das escrituras da Torá, da história dos profetas, das palavras dos sacerdotes, do livro de Cantares. Eles gostam de interpretar do lado que leva contra Jesus, mas não interpretam nunca a favor de Jesus. Isso é uma inimizade religiosa, mas a revelação da palavra mostra que ele é o Filho de Deus. Interessante que esse rabino reconhece Jesus como rei. Se você reconhece ele como rei, então reconheça ele como Senhor, porque ele diz que ele é rei e é Senhor, que na revelação diz que na sua capa e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vai não, mas lá na Torá não está escrito, mas a Torá é a verdade, mas aquilo que Cristo falou é toda a verdade que a Torá revela. Então essas são as verdades. Então quando Jesus está mostrando o lavar pés aqui, essa passagem está falando que a humildade tem que preceder rabinos, pastores e mestres.
a humildade. Você tem que ser humilde. Deus te levantou para você aprender, ser aprendido. Deus te levantou para você ensinar. Jesus continua e eles vão se assentar à mesa e Jesus vai dizer assim: um de vós há de me trair. E eles ficam perplexos, olhando para o outro. E Pedro faz sinal para João, que estava ao lado de Jesus. Pergunta a ele: quem é o indivíduo que vai traí-lo? E João reclina a cabeça ao ombro de Jesus aqui. E olhando para Jesus assim, diz: mestre, quem é que vai te trair? Jesus olha para João, olha para todos na mesa e diz: aquele que eu der um bocado molhado, esse é o traidor. Aqui mostra um segredo do homem Jesus para com o seu colégio apostólico. Ele falou, mas não revelou. Mas quando nós intercedemos e pedimos, Deus nos dá resposta. Isso aqui está escrito aqui. A tua oração sincera tem resposta. Jesus vai falar: quem der um bocado molhado, vai me trair. Jesus pega um pedaço do asno, molha no vinho e dá a Judas, filho de Iscariote, que é conhecido como Judas Iscariote. Judas vai comer, eles vão olhar para Judas, esse é o traidor, mas eles não vão entender, a igreja hoje entende. E Jesus, o texto vai dizer que Satanás, naquele exato momento, entra em Judas. E Jesus não fala com Judas Iscariote. Não fala. Jesus fala diretamente com Satanás: vai e faça o que tu tens que fazer agora. Quem dá ordem ao diabo e todos os anjos da treva é o Senhor dos senhores e o Rei do rei. Judas vai ficar como que em transe, vai olhar para os apóstolos, vai olhar para o mestre, vai ficar tomado por algo e vai sair sem dar satisfação a ninguém, e vai para a casa do sacerdote entregar a Jesus ao sinédrio. Aleluia! Aqui está escrito que o Senhor disse para ele: vai e faça o que tu tem que fazer. Assim como Jesus no templo disse que aqueles homens eram filhos do diabo, porque queriam fazer a vontade do diabo, porque queriam destruir o Senhor, queriam fazer Jesus parar de pregar aquela palavra de reconciliação. Que palavra é essa que tira o homem das drogas, tira o homem da prostituição, tira o indivíduo imoral da imoralidade, que torna o homem melhor, que torna o homem numa posição social melhor, que coloca ele numa posição espiritual de excelência? Que palavra é essa? Que segmento é esse que faz tudo isso aos homens? Quando Jesus entra no templo, que as multidões vêm atrás de Jesus, vê a inveja embustida no praticante do judaísmo daquela época, que diz: ei, aí ó, vai o mundo após eles, não dizemos que ele é maligno, tem que morrer. A inveja estava ali, e não é diferente hoje. Tem muitos rabinos, muitas pessoas que proferem a Torá e dizem que são rabinos, que morrem de inveja do cristianismo. Por que morrem de inveja? Porque o Espírito de Deus está lá e você quer defender sua religião. Abra os seus olhos antes que seja tarde, ao invés de ficar criticando. Jesus falou: venha e coma do fruto que eu estou pregando. Depois me disse ele é de Deus ou não. Não quer nem estudar, fica se defendendo. Eu sempre falo, comecei a ser, eu era católico, mas não era praticante. Depois meu pai começou com a Umbanda, para Quimbanda, eu ia também com ele. Depois saí de lá, fui evangelizado pelos testemunhas de Jeová. Depois comecei a ser evangelizado pelo povo da Adventista do sétimo dia. Aí um dia eu entrei na igreja, saí da igreja, conheci um crente desviado no jogo de Honda. E aquele crente pregou o evangelho para mim, desviado, ele pregou Cristo. Eu falei: eu quero conhecer esse Jesus que está pregando aí. E aquele homem chamado Carlos me levou para a igreja, eu aceitei Jesus como Salvador,
uma igreja chamada Casa da Bênção de Deus aqui no Brasil, e a partir dali começou a minha caminhada cristã. Então esse Jesus que está pregando essa palavra, ele está dizendo que, mostrando que Judas é filho do diabo, porque ele tem em seu coração o propósito de fazer a vontade do diabo. Que é a vontade do diabo? Que o homem permaneça na sua posição, que não aceite o Evangelho, não assimile a palavra do Evangelho. Assim tem sido muitos praticantes do judaísmo, muitos praticantes do budismo, muitos praticantes do Islã, muitos islâmicos, muitos católicos, apostólicos, romanos, muita gente da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana, muita gente de todo segmento. Que eu estou falando aqui de pessoas que defendem rótulo denominacional. Mas quando você é cristão e entra para dentro do Evangelho, eu posso ter até um rótulo denominacional, mas eu não defendo ele, defendo Cristo. A minha pregação é o Evangelho de Cristo. Então, meu querido, cuidado com a oportunidade que Cristo está tendo. Jesus não chamou os praticantes do judaísmo de demônios. A igreja evangélica cristã que prega o evangelho, quando usa essa passagem, não está dizendo que os praticantes do judaísmo são endemoniados. Não, nunca falaram isso. Não interprete a seu bel prazer, não faça uma interpretação própria. Nós não falamos isso. Nós amamos Israel. Os irmãos que agora estão assistindo a essa escola bíblica dominical, por favor, se você puder dar a sua opinião aí agora, escreva aí, ó, nós amamos Israel, nós amamos os praticantes do judaísmo hoje, nós não temos nada contra eles, nunca tivemos, nunca. Tanto que o meu prazer é aprender hebraico. O meu prazer era falar hebraico, o meu prazer era aprender e me comunicar com eles. O meu prazer era entrar um dia numa sinagoga, onde eles estivessem dançando aquelas danças, eu dançar com eles, cantar com eles, como eles gostam de cantar, né? Que eu não sei muito bem, amo Israel, é bonito, está tudo junto, tudo alegre. A igreja ama Israel. Então eu estou fazendo a escola bíblica hoje, estou usando também uma mensagem apologética quanto ao que eu ouvi. Então Jesus está dando uma lição de humildade, mas está nos levando para um momento mais profundo, o lavar os pés. A partir do capítulo 13, Jesus está lavando os pés, porque eles andaram com Cristo em uma atmosfera, em uma esfera de ação, em um momento em que eles estiveram com Jesus. Eles viram milagres, eles viram prodígios, eles viram poder, mas agora Jesus está ali lavando os pés, está celebrando a última ceia com eles. O lavar dos pés significa, ó, estou preparando vocês para entrar em uma outra atmosfera, em outro plano, em outro tempo que eu vou fazer com que se inicie. Agora vocês não vão mais ver eu fazer. Aquele que estava convosco não estará mais convosco, mas estará em vós, quer dizer, dentro. Agora vocês vão andar, vocês vão ser aqueles que vão fazer acontecer, vocês vão ser aqueles que vão levar a minha palavra, e eu estou preparando tudo. Lavar os pés é ser santo. Santifico para ter um andar santo, para pregar o Evangelho santo, o Evangelho de poder, o Evangelho de autoridade, para um momento diferenciado que vai vir agora, há poucos tempos, daqui a poucos dias, daqui a pouca semana, vai iniciar um novo tempo para vocês. Jesus está preparando eles, e as pessoas não pregam isso, não falam disso, gostam de falar de humildade, e às vezes puxam a sardinha para valer o seu ministério. Eu não preciso valer meu ministério. O diabo tem feito de mim gato sapato aí, mas eu estou de pé porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu aceitei, eu creio que Ele é poderoso, infinitamente maior do que tudo, para me levar e me fazer seguir em triunfo de maneira altaneira. Ele me conhece, não me aceitou para me fazer de mim um derrotado. Aí ele vai dizer, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus está revelando aqui a traição, Jesus está revelando aqui que ele vai ser crucificado. Em verdade vos digo, quem me recebe, em verdade vos digo, quem recebe aquele
que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você não recebe Jesus, você não recebe a Deus. Elohim está em Cristo. Elohim enviou Jesus. Elohim enviou o Mashiach. O Mashiach é filho de Elohim. O Mashiach é rei dos reis e senhor dos senhores. E se ele é filho de Elohim, ele é Deus como Elohim. Queira ou não creia. Queira ou não queira, creia ou não queira. Ele é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olhando um para o outro, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus e os seus discípulos, aquele que ele amava. E a esse fez sinal Simão Pedro, dizendo: pergunta a ele quem é. E ele diz, então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus. Aqui você vê, para as coisas ocultas, as coisas que não conhecemos, que não sabemos e que queremos, aquilo que temos que ter conhecimento e não temos, nós temos que reivindicar, invocar e pedir ao Senhor. O poder da intercessão. Pedro pede a João, faz sinal, João então vai falar: Senhor, quem é? João intercede pela curiosidade do grupo, e o grupo calado fica. Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus não está falando com Judas Iscariote, Jesus está falando com o sujeito que agora se faz presente, Satanás. O que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera para comprar o que precisava para que ele deu esta ordem, que desse alguma coisa também para os pobres. Ele então, recebido o bocado, saiu logo, e era à noite. Jesus molha o pão para identificar o traidor. Após o pão cair na boca do traidor e ele mastigar o pão, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas Iscariote. O diabo entrou em Judas, que fazia parte do colégio apostólico, que era um homem de confiança, de alta confiança, pois ele era o tesoureiro do grupo, ele era quem arrecadava o dinheiro, que fazia contabilidade, que comprava, que pagava. Pela força, pela interpretação do texto, você vê que ele andava com a bolsa e ele era quem comprava, ele era quem encarregado de fazer compra. E Judas tinha um coração maligno. Judas andava com Jesus, ouvia Jesus, viu os sinais, viu os prodígios, mas ele ainda guardava a sua própria interpretação. Judas é o tipo do camarada que lê a Torá, se alimenta da Torá, ouve as palavras do Cristo, ouve a palavra do Evangelho, mas ele não acredita totalmente naquilo que vê. Parcialmente ele crê, mas na íntegra ele endurece o seu coração e permanece na religião de coração. E Jesus vai trazer um ensino nas Escrituras, que aquele que defende a religião de coração caminha de passos largos para o inferno, que a religião de coração é a religião do homem, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se é enganoso, cuidado com a sua religião de coração, cuidado por você querer guardar. Conheço pessoas que são cristãos, mas guardam tradições judaicas.
As pessoas que são cristãos e dizem ser de Deus e fazem do sábado uma tauba de salvação. Se tu não guardar o sábado, tu não é filho de Deus. Se tu não guardar o sábado, você não entra no céu. Se tu não guardar o sábado, você faz parte daqueles que vão servir a Satanás. É tanta ignorância, tanta estupidez, porque o sábado representava o Cristo, que é o nosso descanso. O descanso sabático mostra que um dia Deus nos livraria do poder e da presença e da autoridade do pecado, e nos daria descanso desse poder sobre nossas vidas, para nós sermos livres, para livre servir e adorar esse Deus. Sábado é isso. Sábado mostra que um dia Deus vai nos livrar do poder e da presença do mal para sempre, e vamos servi-lo, descansando nele para sempre. Isso é sábado. E o nosso sábado está presente, e o nosso sábado veio e cumpriu a lei, e disse para nós: sedes fecundo, no sentido de multiplicar o reino de Deus pela pregação desta palavra. Então, por que guardar sábado e fazer do sábado uma tauba de salvação, quando Paulo diz que vocês guardam dia, meses e anos? Dizem que pode e não pode comer, essas coisas têm aparência de santidade, mas com efeito ao poder e à sedução do pecado não tem valor nenhum. Essas coisas já passaram. O que Deus quer é a obediência à sua palavra. Aquilo que da lei foi cumprido, não se precisa mais observar, mas o que eu tenho que observar hoje? O amor, a misericórdia e a justiça. Quanto ao comer e não comer, isso ou aquilo outro, tem gente que vê o irmão comer lá uma bisteca suína, é do diabo, é de Satanás. Não, irmão, ele está comendo. Se você não quer, compra um pernil e manda para mim, né? Agora no Natal, no Ano Novo, né? Uma picanha suína, pode mandar para mim, pode comprar, outra glória, é delícia pura. Jamais o homem se contamina pelo aquilo que entra pela boca, porque o que entra pela boca, pela oração é santificado, mas o que torna o homem impuro é aquilo que sai, é o que está dentro. São as impurezas morais, são as impurezas, as ignorâncias, bestialidade, como nós vimos aí, o Hamas cometer em nome do islamismo, em nome de Allah, matar, decapitar, destruir. Isso é impureza, isso é coisa do inferno, oriunda das profundezas de Satanás. Os homens se deixam levar pelo ódio e se tornam bestas feras, como animais irracionais, ainda querem defender essas coisas. Nós precisamos de dar lugar ao Cristo para amarmos perfeitamente. Não olhe para o passado, quando as cruzadas, os cruzados católicos saíam matando todo mundo por pura bestialidade e ignorância. Está escrito na história. No colégio nós aprendemos isso. Não temos como assimilar a verdade que foi feita no passado, porque a maioria dos professores não entende nada de revelação espiritual. Então ensina a nível histórico, não ensina a nível de revelação para a salvação. Revelação para a salvação, o diabo tanto usou aqueles que eram tidos como bárbaros, como usou aqueles que eram tidos como os seguidores do Cristo. Não eram assassinos, matavam em nome do Cristo, cometiam assassinato em nome do Cristo, qual ele nunca pediu e nunca esteve a favor dessas coisas. Cristo é laico. Se ele prega para você, se tu quiser aceitar, aceita. Se não quiser, ele põe esse caminho. Quando tu morrer, tu vai ter que encontrar com ele mesmo. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Então por isso que ele diz: eu a ninguém julgo, mas tem quem vos julgue, a palavra que eu vos prego. Quem vai julgar é a palavra. Agora quem vai bater o martelo é o juiz de toda a terra, que é ele mesmo. Então toda língua se dobrará e todo joelho confessará, se dobrará diante dele. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, e vai dizer que ele é o Senhor, ele é o Deus de toda a terra. Aí ele vai dizer para Judas Iscariote: o que pretendes fazer, faz-o agora. O que o diabo pretendia fazer? Intervir no ministério do Messias. E Jesus já falou: ó, agora é a tua oportunidade, agora eu estou te autorizando. O diabo não é o que muitas pessoas pensam. Tem pessoas que gostam: o diabo está debaixo do meu pé. Não, o diabo é um querubim.
E como tal, ele precisa de ser respeitado, não reverenciado. Respeito é uma coisa, reverenciar é outra, adorar é outra. O inimigo, ó, Hamas está lá agora, a atual, Hamas está lá, povinho desse tamanho, folgado, se meteram, futucaram, leão com a vara curta, agora estão pagando o preço, muito bem pago. Que Israel leve até o final isso, que ele não pode viver com aquele monte de gente inimiga enterrado no chão, jogando bomba lá. Não vou entrar nesse contexto. Então o que acontece? Nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar posição. Por que temos que tomar posição? Porque ou nós servimos a Cristo, ou deixamos de servir o Senhor. O Senhor, quando olhou, ele já vai e faz o que tem que fazer. Ele está mostrando ali que até os principados e potestades das trevas têm que respeitar ao homem Jesus, ao Filho de Deus. Aí tem gente que gosta de dizer assim, o diabo está debaixo dos meus pés. Nem Israel, que está lá agora, entrando em Gaza, para fazer justiça. Quando faz justiça, ninguém pode impedir. Justiça tem que ser feita. Uma vez que ela não é feita, vira libertinagem, vira bagunça, voltam a fazer novamente. Então Israel está certo. Então assim como Israel está fazendo lá, Deus está nos dizendo que nós temos que respeitar o nosso adversário. Israel está entrando, mas ele não está assim entrando, peito aberto, nós somos muito, vamos não, você vai morrer. Qual o respeito de Israel? Ele está entrando, vigiando, executando o que tem que ser feito e tomando cuidado para não ter muitas baixas. O que nós temos que fazer? Estamos nessa luta espiritual? Estamos. Estamos aí lutando contra Satanás? Estamos lutando. Estamos nessa busca pela verdade? Estamos querendo fazer a vontade de Deus, estamos nesse caminho, estamos. Agora, só porque eu, em nome de Jesus, eu expulso o demônio, olha que Deus já me usou para expulsar legiões. Está aqui o meu irmão Celso aqui, e pessoas que já viram isso, eu e ele juntos já expulsamos o demônio junto. Demônio bravo. Aí que pessoa não estava nem conseguindo expulsar, nós fomos lá em nome de Jesus expulsamos. Temos uma vida com Deus, não somos melhores do que ninguém, mas Deus achou por bem assim ser. Então nós somos servos, vamos lá servir. Mas nunca eu falei, diabo, tu é chulé, tá de não. Eu lembro que uma vez Satanás começou a implicar comigo, fazer graça comigo, eu olhei para ele e falei, olha para mim. Ele abriu aquele olho frio, gelado, né? Eu tenho respeito por ele, mas não temo, não reverencio. Falei com ele, tu me respeita. Tu me respeita porque tu sabe que eu te respeito. Não faz bagunça aqui não, porque aqui não está na tua casa não. Ele ficou me olhando e falei, eu estou te expulsando no nome de Jesus, tu me respeita. Ele baixou a cabeça, deu um gemido. Cara, o que tu quer? Falei, sai em nome de Jesus daí, Abraão, eu quero conversar contigo não. Ele sacudiu a pessoa e saiu. Porque ele quer criar bagunça. Mas quando ele vê que a pessoa é séria, quando ele vê que a pessoa entende das coisas espirituais, ele vai sair, porque ele começa a fazer bagunça aí, o Espírito Santo que está comigo vai queimar ele. Ele sabe que não, o Espírito Santo não brinca de queimar, como Israel está brincando de fazer justiça. Então, você não pode subestimar o teu inimigo, você não pode debochar do teu inimigo, você tem que ter o respeito de combate. Sabe o que é o respeito de combate? Não pensa que é todo poderoso, tu vai de qualquer jeito, não. Que o inimigo está lá com a arma também poderosa para te acertar. Quantos obreiros estão caídos pelo chão porque se esqueceram de que eles eram? Eu sou homem, sou pó e sou cinza. Sou pó e cinza. Agora não posso abusar, achar que eu sou todo poderoso, não. Deus é poderoso por meio da minha vida. E eu desfruto de todo o poder e toda a graça que Deus me dá. Mas o poder, a glória e a honra é do Senhor. Eu tenho parte neste projeto, eu sinto essa virtude, mas não me esqueço de quem eu sou.
Não me esqueço quem eu sou. Não me esqueço de onde eu estou no meio de uma batalha. Que a luta é pela eternidade. Se eu me esquecer de quem eu sou, eu pereço. Então, como eu tive não só o corpo, mas como os pés lavados, não pela água da bica do chuveiro que sai da minha casa, mas por esta palavra, eu não me dou ao luxo de me tornar melhor do que ninguém, achar que eu tenho mais poder do que ninguém. Interessante que às vezes eu quero ensinar as pessoas a sair de um nível espiritual e passar para outro, e as pessoas começam a entrar em parafuso. Aí o que eu faço? Eu paro de ensinar, porque eu sei que a pessoa não está preparada para isso. As pessoas gostam de aprender que, olha, para você receber o Espírito Santo, você tem que fazer jejum todo dia, você tem que consagrar, você tem que ser dizimista, você tem que dar glória, 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 glória. Aí eu fico olhando assim, eu falo, eu já fiz isso um dia, já fui um dia assim. Até que um dia eu estava no local orando, glória, 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 e Deus falou, ei, não foi para isso que eu te chamei. Não é dessa maneira que acontece. Por que tu me clamas como se eu estivesse nas maiores alturas, num lugar tão distante? Por que tu não me busca no lugar que eu estou? Aí eu falei, mas Senhor, ele falou, fecha os seus olhos e me invoca no templo, que é o seu espírito, seu homem teu irmão. Quando eu entendi aquilo, que eu fechei os meus olhos, que eu tentei olhar para dentro de mim, falei, Senhor, se manifesta neste lugar. Aí eu comecei a sentir essa glória que eu estou sentindo aqui agora. E eu aprendi com Deus que quando nós aprendemos o lugar que Deus está, o lugar que Ele escolheu para habitar, não fica difícil para você sentir a presença dEle. Não clama, Senhor, ó Deus, não. Fecha o seu olho. Foi tão de olho aberto mesmo. Não tem posição física, humanamente falando. Você tem que reconhecer que tu estás neste lugar. Manifesta-te neste altar. Recebe esse fogo, essa adoração. Aleluia. Eu estou queimando aqui para ti agora. Toma essa dedicação desse ser. Bendito seja o Senhor. Começa a fazer isso. E você vai ver. Que é diferente de tu clamar algo que está distante. Quando você entende que Ele está em você. O próprio disco, o Senhor falou, olha, o Espírito Santo está convosco. Era Ele, Jesus. Mas naquele dia, chegando a hora da partida, Ele não estará mais como, mas estará em vós. Porque este é o propósito, o plano do Pai. Por isso que Jesus se angustia, por isso que Jesus, às vezes, ele tem certas manifestações, é um desejo de ir para a cruz, para concluir com tudo aquilo que Deus queria, porque esse era o maior desejo dele, e logo a cruz, se entregar, mas tudo tinha que ser no tempo determinado por Deus, para que ele pudesse ser liberto daquele invólucro, daquele corpo, daquele receptáculo que ele estava, para que passasse pela metamorfose da morte e da ressurreição, como nós vamos ter que passar pela glorificação do corpo. Jesus passou por isso, por meio da morte e da ressurreição. Quando Jesus vem, o corpo de Cristo já não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Ele aparece, ele manda, ele desmanda, ele dá ordem. Ele está na terra, ele está no céu, ele está no céu, ele está na terra. Ele está no tabernáculo, mas está dentro dos seus discípulos. Ele está no lugar onde ele queria estar. Por isso que ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, virei para vós outros, estarei convosco, porque onde eu estiver, vocês vão estar. Aonde Jesus está? Dentro da sua santa morada. Quem são as santas moradas do Filho de Deus? São os homens que são os tabernáculos, que é a habitação do seu Espírito. Ele habita em nós, Ele está em nós. Então não busque Deus lá, invoque o Deus que está em você, o Deus que se faz presente. Busque o Deus que está em você, porque Ele te tem lavado com esta palavra. Ele te tem escolhido como povo. Ele te tem, como disse o meu irmão Celso hoje conversando comigo, Ele tem te consagrado como casa, e como casa você tem que se apresentar a Ele, para que Ele se manifeste neste altar que está dentro de nós, que é o lugar de Deus.
de onde a Bíblia diz no Salmo 133 que a comunhão do justo com o Eterno. Deste lugar ele libera a bênção, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e a vida para sempre. Por isso, quando você está diante de homens que conhecem a Deus, que amam a Deus, que Deus os escolheu, não porque são perfeitos, mas porque estão em caminho de santidade, santificados por essa palavra e buscando cada dia melhorar, dentro dos seus erros, das suas limitações. Os milagres acontecem, os sinais acontecem, Deus enriquece a nossa vida. Pastor, rabino, lave os pés das pessoas, transmita conhecimentos ao vivo. Pastor, rabino, mestre, seja lá de que religião você for, lave não só os pés, mas as mãos e todo o corpo das pessoas com essa palavra, e se deixe ser lavado por ela. Seja humilde. Jesus deu esse exemplo. Te coloca dentro desse padrão de humildade e Deus te esclarecerá e te levará a um caminhar mais excelente. Que na próxima semana nós vamos começar do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31, para a nossa edificação. Deixe Deus te transformar por meio da palavra. Deixe Deus te transformar no lugar onde você está. Não faça como Pedro, não, tu não me lavarás os pés. Tem pessoas que por um zelo religioso, por um zelo legalista, ele está dizendo para Deus assim: eu não quero o seu evangelho. Está dizendo para Deus: eu não quero o seu Mashiach, eu não preciso do seu Mashiach, eu estou satisfeito com o que eu tenho. O Mashiach é a chave da porta que abre a vida eterna. O Mashiach é a porta do reino da eternidade. O Mashiach é a água da vida. O Mashiach é o pão da vida. O Mashiach é a luz do mundo. Então por que rejeitar a este Mashiach? Por que tentar interpretar algo de maneira errada, quando eu não quero aceitar a interpretação que vem ao meu ouvido, porque eu defendo a que eu tenho, não quero entender o que você traz para mim? É zelo religioso. E a religião do coração leva para o inferno. Que o Espírito Santo abençoe sua vida. Que o Espírito Santo edifique você em toda a verdade. Que o Espírito Santo possa te dar graça. E eu quero deixar uma palavra aqui, especial para o povo judeu. Em particular, vou falar a meu respeito, e com certeza é a palavra de muitos que estão assistindo essa live, que vão assistir essa live. Você está assistindo essa live? Você ama o povo judeu? Coloca ali: eu amo Israel, nós amamos Israel. Por favor, faça isso, ajude o pastor Amém. Nós não somos antissemitas. Quando interpretamos aquela parte do texto que Jesus diz que aqueles sacerdotes escribas que eram praticantes do judaísmo no tempo de Jesus, que eles eram filhos do diabo, se diziam ser filhos de Abraão. Porque eles eram filhos do diabo? Porque queriam assassinar Jesus, para calar a boca de Jesus, porque eles estavam com inveja religiosa de Jesus, e pelo espírito do diabo eles resistiam à promessa que Deus estava enviando para o povo de Israel. A dureza de coração da elite sacerdotal daquela época impediu a transformação total de Israel. Em parte, as escrituras dizem que isso era um plano, projeto, propósito do próprio Deus, mas em parte a dureza de coração por causa da religiosidade. Quero dizer para vocês que nós amamos vocês. Disse uma vez, vou dizer hoje aqui: o povo judeu nunca teve uma oportunidade como a que tem. O povo cristão evangélico ama Israel, ama os praticantes do judaísmo, amamos, tanto que muitos dos nossos pastores, se eu pudesse, eu estaria lá também aprendendo os vossos costumes, não para abandonar o meu Cristo, mas eu estaria aprendendo com vocês,
estaria ouvindo, queria ouvir. Eu ia lá guardar o teu sábado junto com você, mas não de maneira religiosa. Não guardo sábado para ser salvo, nunca guardei sábado. Mas se eu tiver de ir lá com vocês e guardar um dia com vocês lá e celebrar com vocês, também celebraria. Não perco salvação e não pratico pecado nenhum. Antes estou sendo laico. Que Jesus entrava no templo, comia a Páscoa no templo, estava com o povo quando ele estava presente. Jesus nos mostra que nós temos que ser saudável, sadio, a tal ponto de nós termos convicção daquilo que nós abraçamos. Nada me separa do amor de Cristo. Se eu pudesse, estaria também com vocês. E se eu pudesse, estaria aí defendendo vocês, aí com Israel. Que, independente de muitos que interpretam as Escrituras, eu estou a favor de Israel. Sou por Israel. Estou com Israel. Que Deus abençoe o seu povo Israel. Que Deus abençoe o Israel de Deus, que é a igreja de Jesus. Que Deus abençoe Israel hoje, que está lá combatendo. Que Deus abençoe cada irmão que assistiu a esta live. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe cada um que está conosco. Pastor Márcio Rabelo. Espera aí, só um minutinho. Márcio Rabelo, pastor, está assistindo. Ô, pastor Márcio Rabelo, Deus abençoe o senhor. Nosso pastor José Fernandes Moisés está nos assistindo também de Moçambique. Nosso irmão Antônio, né? Também está nos assistindo. Olha, nossa irmã Maria Angélica está nos... Olha, hoje a nossa live está bem visitada. Ó, quero mandar um beijo para vocês. Quero glorificar a Deus por vossas vidas. Compartilhe esta live. E quero agradecer a participação de cada um de vocês. Orem por Israel. Orem pelo nosso ministério, para que Deus nos envie vidas para cá, para serem tratadas, edificadas, para nós podermos aqui levantarmos o ministério. Temos agora, acho que vai fazer 6 meses, né, irmão, que nós estamos aqui. Não perdemos a fé, está sendo muito difícil. Aquele que puder vir participar, venha participar. E eu vou dizer aqui para você entender o Espírito. Se for mentira, o meu irmão Celcinho pode falar, se levantar aqui. Você vai vir para cá para nós sermos família. Aprendemos o Evangelho junto, comermos juntos, andarmos juntos. Para você falar comigo, eu te ouvir. Se a tua palavra for excelente, vamos praticar, vamos colocar em prática, vamos fazer. Nós aqui precisamos de pessoas inteligentes, de pessoas que amem a Deus e que sejam ensináveis, que sejam maleáveis, que queiram servir ao Senhor. Quer dizer que temos o desejo de fazer muitas coisas, mas para isso precisamos de vidas. E quero convidar você a participar e aceitar esse desafio. Começamos esse ministério com Deus, a minha pessoa. Depois Deus enviou nosso irmão que está aqui com a gente, enviou mais uma família que também está com a gente, e creio que vai enviar mais pessoas. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão aqui, seu servo, um abraço no seu coração. Até a próxima live, que vai ser logo mais no culto de celebração. Um beijo, ore por nós e ore pela paz em Israel. Na próxima semana, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 31 em diante. A paz de Cristo.